Olá, amados, estamos retomando agora os estudos de Gênesis e vamos finalizar o capítulo de número 19. E nós vamos olhar e perceber que nós temos aí algumas coisas a aprender com essa história de Ló e da sua família. Sabe, gente, Deus, ele sempre providencia um escape para nós. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não. Antes, ele busca os seus para fazer com que os seus voltem para ele e, obviamente, também aqueles que não são seus, ele os chama para serem seus. Nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia. Mas nós precisamos lembrar uma coisa muito importante. A misericórdia do Senhor, né? Ela tem um limite. Isso está escrito na palavra, e quando esse limite ele é ultrapassado, nós não podemos mais contar com ela. Aliás, será triste, será terrível esse momento de não poder contar com a misericórdia do Senhor. Eu oro e clamo e peço ao Senhor para que jamais nenhum de nós chegue a um ponto como este. Amados, vamos lá então, vamos ver essa palavra e vamos, antes disso, falar com o nosso Deus e pedir que Deus abra os nossos olhos, porque é Ele quem nos faz enxergar as verdades, né? Eu não tenho essa capacidade, né? O Vili, ele não tem condições de fazer com que eu e você, ou qualquer um de vocês aí, perceba as grandes verdades escritas nesse livro. Mas o Espírito Santo de Deus pode. Somente Ele pode. Quando Ele faz, é uma obra poderosa, tremenda e maravilhosa. E é isso que eu desejo para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Precisamos do Teu cuidado, do Teu carinho, da Tua direção. Pai, nós precisamos olhar, Senhor, para a Tua palavra, para as Sagradas Escrituras, e olhar e perceber o que Tu tens para nos falar. Tu tens sempre algo a nos dizer. Por isso é que cada vez que nós olhamos para ela, lemos as Escrituras, Tu tens a oportunidade de falar conosco. E nós queremos pedir-te, use esse momento para falar conosco, Senhor. Permita que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos, o nosso entendimento, os olhos do coração, para podermos ver o Teu grande poder, Tua grande majestade, a Tua presença, e revela-nos as Tuas verdades, Senhor. Repreendo todo o mal e ordeno que Satanás e todo espírito maldito das trevas seja agora removido e retirado das nossas vidas. E eu declaro sobre nós, sobre cada um destes que estarão ouvindo esta palavra, eu declaro a paz do Senhor, libertação, cura e vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Gênesis capítulo 19, versículo de número 23, porque até então, né, nós já vimos aí a história em que os viajantes, os dois anjos do Senhor, eles vão até Sodoma e Gomorra, ou melhor, né, vão para a cidade onde Ló habitava, né? E esse Ló, então, ele que habitava em Sodoma, ele recebe essas visitas, tem todo aquele entreveiro, aquela situação crítica, né? O povo lá quer abusar sexualmente deles, e tanto é que dali derivam os nomes de sodomia. Sodomia se refere normalmente ao pecado que a Bíblia chama de homossexualismo, que pode ser masculino e feminino, tá certo? E a Bíblia literalmente chama eles de pecado. Nós precisamos entender isso. Deus, na verdade, chama eles de pecado, né? Quer gostemos disso ou não. Tá bom? Então, no versículo de número 23 diz assim: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Aí, lá no versículo 25, se subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, né, que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. E aí no versículo 29, ao tempo, né, que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Vamos dar uma olhadinha em alguns detalhes aqui, né? Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo. É importante, é muito importante que nós aceitemos, né, essa narrativa como literal, ou seja, que o Senhor literalmente fez
isso acontecer nessas cidades, porque foi um juízo do Senhor para um povo muito, muito, muito corrupto, né? Ele não tinha mais condições de salvação. Eu diria assim que quando a misericórdia do Senhor acaba é porque as condições de salvação acabaram. Deus tinha o poder, por exemplo, de produzir um terremoto. O versículo 21 fala em derribar, né? Dá uma ideia assim de uns tremores. Então é muito provável que tenha sido um terremoto. Esse terremoto provavelmente abriu brechas nas rochas que liberaram gás armazenado. E esse gás possivelmente explodiu, quem sabe jogando quantidades imensas de gás, petróleo, sabe lá mais o que, para o ar. Lembremos que essa região ela era uma região de caráter rochoso e de caráter vulcânico, que poderia muito bem explicar então os eventos que aconteceram. Quando o material inflamável se incendiou, os lençóis de fogo caíram sobre a cidade e com certeza completaram a destruição. Então, talvez alguma forma de erupção vulcânica, né? Chamas cauterizantes, fumaça, tudo isso pode ter coberto toda a área da cidade, sufocando, consumindo todas as coisas vivas daquela região. E aí no versículo 26 temos uma situação muito crítica, né? A mulher de Ló olhou para trás e ela se converte numa estátua de sal. A esposa de Ló, com certeza, fez algum esforço para sair dessa cidade. Ela foi junto, né, com Ló, com as suas filhas, mas, infelizmente, algumas coisas ela deixou que fossem mais importantes do que obedecer ao Senhor. Curiosidade, quem sabe, olhou para trás porque queria ver. Quem sabe o amor dela, um amor assim muito desordenado, vamos assim dizer, pelas coisas de Sodoma e Gomorra, como também provavelmente por sua própria filha, né? E tudo isso, quem sabe, levou ela a desobedecer às ordens, e ela olha para trás. Claro, o Senhor, quando ele fala uma coisa, o Senhor cumpre, né? E ela olhando para trás, ela desobedeceu a ordem e naquele momento ela foi transformada numa estátua de sal. Tem gente que tem dificuldade para acreditar que Deus poderia ter feito isso. São pessoas que têm dificuldade para crer que Deus do nada fez o mundo inteiro e tudo que existe. São pessoas que têm dificuldades para crer que Jesus, por exemplo, nasceu de uma virgem, Maria. São pessoas que têm dificuldades, por exemplo, para crer que Jesus andou sobre as águas, ou que Jonas tenha sido engolido por uma baleia, tenha ficado 3 dias no ventre, por um peixe grande, né? E tenha ficado nesse ventre por 3 dias. São pessoas que têm dificuldades em crer que haja, na verdade, um Deus. Porque quando eu creio que existe um Deus e que Ele tem poder, até porque se Ele é Deus, Ele tem poder. E por excelência, Ele pode fazer o que Lhe convém, o que Lhe apraz. E Deus, aqui, Ele converte uma mulher numa estátua de sal. Isso seria muito um café pequeno comparado com a criação do mundo, por exemplo. Tá certo? Mas a palavra do Senhor já deu muitas e muitas provas da sua veracidade e nós não temos nenhum motivo para crer que aqui o Senhor esteja, vamos assim dizer, simbolizando uma atitude ou parafraseando uma situação. Não. Nós precisamos sim crer que o Deus tem poder para fazer isso e que Ele fez isso aqui, que está escrito que Ele fez. Então, essa mulher ficou paralisada, o corpo se transforma em estátua de sal, quem sabe coberta com sedimentos de enxofre, sabe lá mais o que, tudo o que aconteceu ali, né? A mulher de Ló, gente, ela é um exemplo daqueles que olham para trás, com desejos, com lamentos, né? Para coisas que são incompatíveis com a vida com Deus, com a sua própria salvação. Interessante que essa estátua aqui, ela ficou centenas de anos ali naquela posição, como uma advertência contra a desobediência a ordens específicas de Deus. Sabe, gente, um lembrete do caráter de que Deus é imutável, de que Deus, ele quando Ele fala uma coisa, Ele faz isso, né? Um autor já disse uma vez que ela ficou ali, uma silenciosa sentinela do sórdido egoísmo. Até o dia de hoje existem colunas e torres de sal naquela região, tá certo? Que são visíveis ao sul do Mar Morto. Inclusive Jesus, quando ele fala em Lucas, né, ele fala o seguinte, que
lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, as consequências trágicas de nós nos apegarmos às coisas materiais recebem uma advertência muito importante do Senhor. Lucas 17, verso número 32. E interessante que durante muitos e muitos séculos existiu ali uma formação rochosa muito peculiar, né, cristalina, uma formação até um pouco quebradiça, que era associada por tradição à história da esposa de Ló. Joséfo, em seu livro Antiguidades, livro 1, né, capítulo 11, quem sabe o verso número 35 ou linha 35, declarou que essa estátua ainda existia em seu tempo e que ele, Joséfo, a tinha visto. Outros, vamos assim dizer, pessoas da época posteriores até a Jesus, né? Pessoas que viveram alguns anos depois de Jesus, também testemunham, dizendo que aquilo lá existiu. Clemente de Roma, por exemplo, Irineu, Benjamin de Tudela, eles descrevem essa estranha formação rochosa, visível nos seus dias, e que claro que ela estava já se esfarelando, mas os autores, eles declararam que provavelmente seria a estátua, né, da mulher de Ló. Autores posteriores a eles, né, já negam que essa estátua ainda exista. Muito bem. E aí no versículo 27 e 28 diz assim que da terra subia uma fumaça, como uma fumarada de uma fornalha. Abraão subiu para uma elevação perto de Hebrom e olhou para o inferno no vale lá de baixo. Ele, claro, fizera todo o possível para poupar Ló e sua família, mas, né, a situação trágica foi a que aconteceu. E agora está lá observando a destruição das 4 cidades ímpias que foram tão insolentes, tão perversas no seu comportamento. Aqui nós precisamos lembrar o seguinte: certamente é verdade quando Tiago diz que o salário do pecado é a morte. E aí nos versos de 30 em diante nós temos uma outra história trágica, né? Aliás, a situação de Ló é uma situação complicada, porque o cara, ele até no final, né, ele continua aprontando. Vamos ver o que está escrito aqui. O verso do número 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Ou seja, ele saiu dessa cidade. Então a primogênita disse à moça, a mais moça: nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, versículo 33, pois deram a beber vinho ao seu pai. E, entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. Aí no versículo 35, de novo, pois, deram aquela noite a beber vinho ao seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho que lhe chamou Moabe. É o pai dos Moabitas até ao dia de hoje. E aí no versículo 38, a mais nova também deu à luz a um filho, ele chamou Ben-Ami, que é o pai dos filhos de Amon, ou Amonitas, né? Até o dia de hoje. Moab literalmente significa de nosso pai, e Ben-Ami literalmente significa filho do meu parente. Ou seja, nomes assim que já dizem, comprometem aquilo que aconteceu ali naquele momento. Então, meus amados, aqui nós temos aí o capítulo final, vamos assim dizer, da vida de Ló, que é um capítulo triste, de inspirar pena. Ele descreve relações incestuosas, que obviamente nós gostaríamos de esquecer aqui, nem gostaríamos de tê-las visto, nessa palavra na Bíblia. E as 2 filhas, educadas na cidade ímpia de Sodoma,
rebaixam-se ao ponto de praticarem um ato que é indiscutivelmente revoltante. Sabe, gente, eu não sei quanto a vocês, mas a degradação do ser humano ele pode alcançar níveis tão perversos, tão tristes, que a gente não consegue nem imaginar isso, né? Hoje mesmo em dia, esse tipo de situação continua a acontecer. Ou seja, relações incestuosas, mães com seus filhos, filhas com seus pais. Eu conheço pessoas que têm problemas nessa área. E olha, é triste porque pessoas inclusive da igreja, vamos assim dizer. E elas, é triste isso porque quando o pecado está arraizado no coração do homem, ele não consegue mais discernir o que é pecado do que é santidade. Ou seja, a mente dele, Paulo fala que está cauterizada. Eu imagino que isso aconteceu, quem sabe, com essa família lá em Sodoma, porque vivendo anos a fio ali naquela região, onde pessoas do mais baixo grau possível, né, de moralidade, estavam aí convivendo com eles, que tipo de aprendizado eles puderam ter. Então, a gente percebe que, na verdade, Ló e a sua família, eles meio que se juntam, né, e compactuam com a maldade do coração dessas pessoas. O resultado aqui foi trágico, foi o nascimento de 2 meninos, que foram os primogênitos, né, e geraram 2 tribos, os Moabitas e os Amonitas. Conclusão final, Ló e sua família fracassaram terrivelmente. E essas 2 tribos, inclusive, são tribos que vão incomodar muito o povo de Israel mais tarde. E a gente pode dizer assim que tragédia, desgraça, desespero, morte, isso faz parte da história de Ló e da sua família. Gálatas, capítulo do número 6, verso do número 7, tem uma palavra muito importante para mim e para você. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer dele. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Meu amado, eu não sei o que você está semeando hoje. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, na sua vida e na sua família. Mas eu quero lembrar a você que nós temos uma história aqui, a história de Ló e de sua família, como um lembrete muito forte para mim e para você, dizendo o seguinte: não vale a pena compactuar com o pecado. Não vale. Meu amado, minha amada, se isso está acontecendo na sua casa, na sua família, na sua vida, é a hora de você voltar atrás e pedir o perdão e dizer: Senhor, eu não quero mais andar desse jeito. Eu quero caminhar contigo em santidade e novidade de vida. E digo para ti, gente, não tem alegria maior do que essa de poder caminhar com Jesus, né, desfrutando da presença dele, do amor dele, do cuidado dele e da santidade, porque a santidade é algo que nós oferecemos para ele, como resposta do grande amor que ele nos derramou, dando seu amado Filho Jesus, morrendo numa cruz por mim e por você. Quando nós entendermos esse grande amor, nós vamos também entender que tudo que nós fizermos ainda será pouco para agradar a Ele, para compensar, vamos assim, não, compensar não é a palavra certa, mas para retribuir, né? Jamais poderemos, obviamente, retribuir isso, mas tentar retribuir o nosso amor ao amor que Ele nos concedeu. Esse é o desafio para mim e para você. Amém? Vamos orar? E eu convido a você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, dos Senhores e Rei dos Reis, para que Ele sonde o seu coração e veja se há algum caminho mau, para que Ele possa ter a primazia na sua vida, na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus. Pai querido, Tu viste, Senhor, Tu estás ouvindo a oração de cada um de nós. Eu quero clamar e pedir agora, meu Deus, em nome de Jesus, vem com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua alegria, e derrama virtude, paz, restauração, cura, vitória sobre cada vida que agora está colocando o seu coração, sua vida nas Tuas mãos de poder. Senhor, estende uma mão de restauração e de cura sobre cada vida. Estende a Tua mão e também perdoa os nossos pecados, porque nós erramos e demais, Senhor.
e precisamos do teu perdão. Por isso nós aqui estamos. Perdoa-nos, limpa, lava-nos e purifica-nos. E permita, ó Deus, que possamos andar de um jeito que te agrade. Eu quero orar e clamar por cada vida que está ouvindo esta palavra. Estenda a tua mão de poder, a tua bênção, a tua presença, a tua cura, a tua restauração, para que o nome de Jesus seja exaltado, honrado e glorificado. E eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem na poderosa paz do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Amém.